Fala, trader! Seja bem-vindo para mais uma sessão de operações aqui no canal do Austero Trader. Hoje, operando em mercado aberto, ok? Então, não é OTC. Este nosso momento aqui será para operações em mercado aberto. Vou fazer aqui as seleções das paridades e vamos encontrar aqui paridades somente de mercado aberto. Operar em tempo gráfico de 1 minuto, a vela aqui é de 1 minuto, utilizando as médias móveis. Aqui são 3 médias móveis e no decorrer das operações eu vou explicar a razão e dando as características das médias móveis utilizadas para esta operação. Ok, fiz 2 entradas para a continuidade. É uma entrada um pouco mais arriscada, mas ela segue aqui um padrão de visualização gráfica que neste momento favorece esse tipo de entrada. Uma ordem, ela foi bem posicionada, a outra, um gap, colocou ela um pouco mais abaixo. Neste caso, como é uma operação para 1 minuto, este gap pode nos atrapalhar em uma ordem. Ao mesmo tempo em que o gap também pode estar sinalizando uma pressão muito alta, muito grande, para essa vela continuar a descer com muita força. Isso é muito comum também, ok? Talvez seja momento de notícia, eu não observei, não vi, mas eu vou continuar acreditando que essas 2 entradas elas serão positivas ao final. Vamos continuar acompanhando aqui. Ok, como eu havia previsto, elas funcionaram, as 2 entradas foram perfeitas. Eu vou explicar a razão, que me fez fazer essas 2 entradas. Vamos lá, as marcações aqui para facilitar, o entendimento das explicações. Veja só, eu fiz uma entrada neste ponto, não é? Obviamente que houve um gap aqui, uma entrada saiu exatamente onde eu desejava no início da vela, a outra ficou um pouco mais baixo, ela ficou mais ou menos nessa posição aqui, mas ao final esta vela de 1 minuto, ela encerrou para baixo das 2 entradas, o que nos deu, os 2 wins. Perfeito. Cenário, vamos lá ao cenário. Aqui, nesta observação aqui do cruzamento das médias móveis. E aqui eu vou estender aqui, ó, tá vendo, ó? Bem maior. A média móvel amarela aqui é de 9 períodos. A média móvel azul, aqui o verde, é de 21 períodos. E esta pink aqui, média móvel pink, ela é de 100 períodos, ok? Voltando aqui para você visualizar. Então, neste momento, eu visualizei também esta chamado cruzamento das médias. Então, tanto a média de 9 período, como a média de 21 período, cruzaram no sentido de venda, ou seja, para descer o preço, para baixar o preço, elas cruzaram a média de 100 períodos. O que significa isso? Que houve aqui um rompimento bem consistente para uma tendência de baixa. Óbvio que como eu entro pensando apenas em 1 minuto, na vela de 1 minuto, nem sempre, essa tendência pode confirmar aquela entrada, porque se trata de uma vela de opções binárias de 1 minuto. Então você tem que acertar o movimento para que ela não recue, para que ela não corrija, embora o movimento demonstre uma queda. Mas no momento da entrada você tem que analisar outros fatores, ok? Então, o primeiro fator foi este das médias móveis cruzadas. Mas como eu uso, e no caso aqui das médias móveis, elas são médias móveis exponenciais, ok? Então, se você pega aqui na Cotex, você vê essa nomenclatura, tá? Em inglês é Moving Average e
EMA, que significa exponencial. O que que esse indicador é muito bom, é excelente para quem opera tempos gráficos de curto prazo, especialmente em 1 minuto, 5 minutos. Estas médias móveis funcionam muito. Claro que elas também dependem de outros sinais, de outros filtros. No caso aqui, elas funcionaram por conta também, eu havia observado, e o RSI também é muito importante, no caso é 14 períodos, sobre venda de 70 e sobre compra de 30. Tem outros vídeos meus explicando sobre esse assunto, mas o que aconteceu é que no momento da operação, se eu pegar aqui e voltar aqui o momento da operação, que foi aqui neste ponto, ó, o gráfico continua andando, então tenho que retornar aqui. Então, esse contexto aqui, onde ele estava? Ele estava exatamente aqui, ó, né? Para, no caso, observarmos o canal aqui de RSI. Então, estava abaixo da, de 50% deste canal RSI, e isso também é um sinal forte de que a pressão vendedora, no caso, estava para, se aqui na metade é 50% do canal, é assim que você deve medir, 50% do canal, então ele estava aqui abaixo de 40%, né? Então isso é muito importante para confirmar que aquele momento a tendência era se formar velas iguais, neste caso de venda. Então, somando estas duas informações de grande valia, também a rejeição anterior, no caso aqui, se voltarmos um pouquinho mais para ver esse doji, que quando encerrou esta vela e houve uma indecisão, geralmente, em mercado aberto, quando se forma doji, é indecisão. Indecisão favorece o movimento pertinente, o movimento do momento. E o movimento do momento, mais uma confirmação aqui, era de venda. Então, a tentativa de uma possível reação de compra compradora não foi possível. Essa vela que antecedeu a minha entrada, ela, embora se tornou um martelo aqui, e aqui eu vou abrir mão dessas linhas de configuração de figuras de velas, porque aqui eu estou analisando outro contexto. Mas esta vela, ela desceu, tocou um pouco mais baixo do que a anterior, inclusive das duas velas anteriores, então demonstrando que o preço realmente havia testado, o preço de venda testou mais baixo. Alguém pode dizer assim, mas aqui tinha um fundo. Sim, mas nesse caso, como é para 1 minuto, você tem que analisar isso. Qual é a tendência mais forte? Qual é o compromisso daquele momento? Então, neste caso, logo, o que valia a intenção aqui é que, haja vista que anteriormente uma vela se formou não dando força para uma reação, as próximas velas de 1 minuto tendem a ser velas de continuidade do movimento, fluente, do movimento que naquele contexto está se formando. Como eu já disse, médias móveis cruzadas, sinais fortes de tendência de baixa, o canal de RCI provando que a movimentação estava no sentido de sobrevenda abaixo de 50, portanto 40, talvez 40 ou próximo de 30 ou de 35, então tendência maior de venda. Fez as entradas, duas entradas, teve o gap, mas como eu dei 2 cliques rápidos, acabou que o gap não jogou a minha vela, a minha entrada última muito para baixo. E a vela que eu escolhi para operar, ela desceu até o necessário para me dar os dois as 2 vitórias nas 2 operações, porque, foram 2 cliques, tá certo? Então, somado a essas informações, para o movimento rápido de 1 minuto, elas precisam ser visualizadas desta forma, ok? Se eu estivesse operando Forex para um stop loss posicionado, um stop gain, aí seria outra situação, mas nós temos que analisar vela a vela quando se trata de operações de mercado aberto ou OTC, não importa, mas se o tempo da vela é de 1 minuto, as informações precisam ser analisadas de forma criteriosa e aí sim, somar tendência, somar as médias, e isso vai favorecer uma série de filtros para gerar um bom gatilho. Foi o caso, tá bom?
conteúdo é interessante, foi válido para alguma coisa, deixa o seu like, o seu comentário, dando sugestões ou críticas, não tem problema, desde que não seja pejorativo, está valendo. E não deixe de se inscrever caso você não tenha se inscrito ainda, ok? Grande abraço e até o próximo encontro.